Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Fora da Caixa, às terças-feiras, é sempre com José Maria Veiga, que já cá está connosco. Bom dia, obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Vamos olhar para alguns temas e assuntos que estão na linha da frente da atualidade informativa, começando pela grande entrevista coletiva do primeiro-ministro a partir de São Vicente para fazer o balanço dos 3 anos deste segundo mandato do governo. Vários temas, transportes, saúde, segurança, pescas, diplomacia, enfim, vários assuntos e questões também que foram colocadas pelos jornalistas, pelo painel de jornalistas representando vários órgãos de comunicação social do país. José Maria Veiga, bom dia. O que é que reteve dessa entrevista, assim numa visão, numa leitura mais genérica? Bom dia, jornalista Carlos Santos. Bom dia, técnico Maruzinho. Também um bom dia para os rádio ouvintes. Bom, eu tive, antes da entrevista do seu primeiro-ministro, que estava marcado ontem com o início para as 9 horas da noite, eu pude consultar a página do governo para ver tudo o que tem sido feito, os discursos durante todo esse período de 3 anos, para depois comparar com aquilo que iria trazer. Portanto, estava à espera de novidades. Entretanto, quando a gente vê as questões que foram tratadas, as respostas que deu, acho que, bom, há coisas que ele não praticamente contornou. Não quis responder ou não tinha soluções para apresentar. E há outras questões que simplesmente ele tentou, portanto, repetiu aquilo que nós todos conhecemos. E com isso quer dizer que, de facto, em termos de novidade, alguma coisa de novo que poderia interessar, não encontrei, por exemplo... Nem nos transportes? Nem nos transportes, nem na descentralização, nem na segurança, nem na diplomacia. Bom, há questões que têm a ver também com a formação, investimentos nas ilhas. Enfim, bom, ele fez um balanço daquilo que foram os 3 anos. Não digo que... Bom, fez alguma coisa, mas pronto, eu acho que efetivamente essa governação deixa muito a desejar. Há lá uma pergunta de um jornalista, agora já não me lembro de quem foi, sobre prometida felicidade aos cabo-verdianos que o Ulisses Correia e Silva prometeu em 2016. Bom, na resposta disse que não é o governo que vai levar, digamos, felicidade aos cabo-verdianos. O governo cria condições para isso. Ele diz que não é o governo que vai levar a felicidade, mas, entretanto, ele diz que os cabo-verdianos estão mais felizes do que no passado. Então, aí ele elenca um conjunto de ações. Por exemplo, ele fala das transferências feitas às famílias, os subsídios, a pensão social, a habitação, fala até do meio ambiente também, que fez algum trabalho e que tudo isso levaria os cabo-verdianos a um patamar maior de felicidade. Portanto, ele diz que os cabo-verdianos hoje vivem melhor do que em 2016, há mais qualidade de vida. Depois ele fala nesse conjunto de políticas públicas, transferência de rendimentos, políticas sociais, mais oportunidades também para jovens e para as pessoas mais vulneráveis, aumento do salário mínimo, pensão de idosos, a melhoria na fiscalidade para as empresas, portanto, e segundo o Primeiro-Ministro é esse conjunto de políticas públicas que acaba por incrementar, digamos, a qualidade de vida dos cabo-verdianos. Ele fala de tudo isso no sentido em que isso aumenta os rendimentos para as famílias, mas ao mesmo tempo ele esquece de que, por exemplo, um pão, quanto é que custava e hoje quanto que é?
essa questão da inflação, da desvalorização da moeda, tem um peso grande. Eu não sei se essas transferências feitas, essas condições todas criadas, se acabam por, de facto, terem um impacto desejado, porque repare que há situações em que, por exemplo, quando a gente vê o custo da água, o custo da energia, o custo da habitação, os combustíveis, tudo isso, numa escala galopante, digamos assim, em termos de custos, as medidas tomadas não sei se cobrem toda essa degradação da situação de vida dos cabo-verdianos. É claro que não estamos assim tão mal quando a gente compara isso com certas situações em alguns países. Achou pertinente que o Primeiro-Ministro tivesse referido, digamos, as condições de partida, Covid-19, a guerra na Ucrânia, enfim, estabelecendo todo esse contexto em que começou a governar? Ele faz isso no sentido de demonstrar, portanto, que a situação é o que é, porque houve essas situações que dificultaram a situação. Mas, por outro lado, também, ele culpa o governo anterior, que é um discurso sempre um pouco caricato, de estar a justificar hoje situações com os acontecimentos do passado. Ganhou as eleições em 2016, já lá vamos com 8 anos. Portanto, o governo que estava cedeu lugar, a população deu vitória ao MPD e espera que as questões sejam resolvidas, mas não podemos estar agora a tentar justificar situações com o passado. É claro que o Covid teve as suas influências negativas nos setores, em outros mais, isso nós reconhecemos. Mas a situação estabilizou e em Cabo Verde não tivemos assim. Bom, é claro que essas questões também do Covid acabam por entrar em cadeia, não é? Em cadeia e dificultam. Mas a verdade é que não podemos estar aqui agora a justificar todas as situações com essa questão da Covid. É falso. Houve um jornalista que perguntou ao Primeiro-Ministro se ele não achava, digamos, curial pedir desculpas aos cabo-verdianos pelas promessas que fez e que, entretanto, ainda não foram cumpridas. Ele ao responder a essa questão, não disse que ia pedir desculpas, não, longe disso, mas ele disse que as sondagens, porque também houve uma outra questão que diz, que pergunta, por exemplo, se como os são vicentinos estão defraudados com a situação da governação. Então ele diz que a situação, que as sondagens são o que são, que há várias sondagens, cada sondagem fala da sua maneira, que portanto praticamente ele está mais ou menos convicto daquilo que ele diz, que o MPD pensa, que está a fazer um bom trabalho, que não tem motivos certamente para pedir desculpas, porque acha que está a governar bem, que os resultados são bons, que os cabo-verdianos são mais felizes hoje do que antes e que as coisas vão bem, salvo com algumas dificuldades no entender dele. Só que no dia a dia, quando a gente vê as coisas, a gente entende de facto que não é isso que a população está sentindo. Aliás, há uma questão que vem interligada, que é a questão da imigração, da saída dos cabo-verdianos, exatamente porque não há condições, não há respostas, não há alternativas no país. E é sobretudo os jovens, né, que estão a sair. E é a parte mais dinâmica da nossa sociedade que está a sair. E essa é uma questão que, por um lado, pode ser interessante, porquanto vai ter impacto na redução do emprego, mas, por outro lado, nós estamos a perder certas capacidades do país. Pronto, seja como for, em matéria de transporte, o Primeiro-Ministro acaba por garantir que a terceira é de vez, ou seja, a solução gizada pelo Governo vai vingar agora, e isso decorre de uma pergunta que lhe foi feita pelo Nuno Ferreira, do Expresso das Ilhas. Já em 2016 a orientação é de termos apenas um monopólio, como empresa estrangeira, Binter, depois da ICV, também em 2021 a reafirmar que o
o mercado, digamos, não tinha espaço para comportar mais do que uma companhia, e agora esse retorno a TACV aos voos domésticos e também essa posição estratégica do governo que pretende criar uma empresa para se dedicar exclusivamente aos voos domésticos. Portanto, e o Primeiro-Ministro respondendo à pergunta do jornalista a dizer que sim, é de vez agora a terceira. Olha, essa questão é uma questão interessante, na medida em que todas as soluções apresentadas de forma isolada, cada uma era uma solução definitiva, não era a solução da solução, né? Mas as coisas não correram bem. E entramos, de facto, numa situação de caos, né? O Primeiro-Ministro não diz que não reconhece caos, mas reconhece que há dificuldades, que é preciso trabalhar para estabilizar a situação dos transportes até o fim do ano. Portanto, pelo menos ele reconhece que a situação é instável, que é preciso estabilizá-la até o fim do ano. E essa estabilização para ele passa pela criação, portanto, de uma nova companhia. E essa nova companhia parece que vai substituir a TACV. Não sei bem, mas é isso. Porque também ele refere dizendo que o nosso mercado é o que é e que a lei, o Código Aeronáutico, não fala diretamente do Código Aeronáutico, mas ele diz que a situação não é fechada em termos aeronáuticos. Portanto, que o mercado é aberto, tudo isso. Então, há essa situação. Por outro lado, há essa dificuldade entre as ilhas. Há ilhas com mais capacidade do que outras em termos de fluxo de passageiros. Portanto, ele fala de criar condições, aviões mais adaptados à situação, tipos de aviões. Portanto, fala tudo isso. Depois ele fala também do acordo agora com a Hungria, voos low cost, toda essa situação no sentido de demonstrar que a situação já está sendo dominada. Mas, de todo modo, ele diz que lá para o fim do ano, a estabilização, portanto, vai se trabalhar nesse sentido. E de modo que eu penso que há aqui um reconhecimento da situação complicada e também uma busca... Acha que essa tal nova empresa de que fala o Governo passará por recuperar a TICV, tendo em conta até que já houve ontem a publicação no Boletim Oficial, o Governo a clarificar essa sua participação, digamos, no capital social e nessa, digamos, nessa percentagem que tem de 30%, acha que passará por aí? Ou... Eu acho que sim, acho que passará por aí porque, repara, se o Governo já tem 30% na TICV, não vai criar uma nova empresa onde vai ter talvez 80% ou 100%, não sei, mas certamente vai aproveitar daquilo que tem para sobre isso construir uma solução definitiva. Esperemos que seja assim. Mas a Best Fly já não está. Best Fly já não está, mas a TICV ainda continua, embora sem Best Fly. É uma situação meio complicada, né? Meio complicada, porque a Best Fly ao sair leva 70% com ela, de Best Fly, né? Porque de TICV. Praticamente TICV já não existe com a saída do Best Fly. Praticamente deixou de existir. De direito existe, não é? De direito, sim, de direito existe, porque pronto, ainda não há nenhuma decisão assim oficial nesse sentido. Mas pronto, é uma situação. O Presidente da República tinha falado de uma situação caótica, caíram em cima do Presidente, uma situação muito complicada, e agora estamos a ver de facto que o Governo está sentindo essa dificuldade. E tudo isso, eu acho que inclusive a oposição tem razão de apertar, porque pronto, nós sabemos o caminho que se fez. Desde os discursos, o arresto do avião dos TACV na Holanda, como é que isso foi tratado, toda a caminhada feita. Mas pronto, o Sr. Primeiro-Ministro continua a dizer que em 2016 a TACV estava praticamente acabada, não havia nada, que partiu-se de zero praticamente com as dificuldades, e que isso tem implicações até hoje na situação
dos transportes aqui em Cabo Verde. Outro tema também que esteve em evidência nessa grande entrevista tem que ver com o acordo de pesca, mais uma derrogação. Bom, o Primeiro-Ministro lá foi dizendo que não sabe se será a última derrogação, mas que o país, o Governo nesse caso, irá aproveitar essa janela de oportunidade. São 2 anos até final de 2025 para reorganizar o setor e fazer os investimentos nas frotas, no aumento da capacidade de captura, mas há essa ressalva de que os privados também têm que, no fundo, tomar a dianteira desse processo. Olha, esta é uma das áreas em que o Sr. Primeiro-Ministro não demonstrou, portanto, que o Governo não tinha soluções, não tinha política para isso. Porque, repare, quando as derogações, ele diz que essa discussão com a CDAO é uma discussão que vem de há 15 anos, impossível, então aqui é preciso um acordo bilateral com Portugal nessa matéria. Mas quando confrontado, por exemplo, com as frotas, com uma frota ele diz que o Governo não vai investir nisso. O Estado de Cabo Verde não vai... Que é um investimento pesado. É um investimento pesado, o Governo não vai investir nisso. Portanto, é uma coisa que deverá ficar a cargo dos privados. Mas onde estão esses privados? E se não aparecerem? Qual será a situação? Quer dizer, não há análise concreta, direta dessa situação posta sobre a mesa para encontrar soluções. Não é isso. O que é que acha que vai acontecer então no final desta derrogação em 2025? Eu acho que vai-se tentar por uma outra derrogação ou então vamos cair numa situação altamente complicada. Porque agora, por exemplo, há a redução da quantidade, portanto, da pesca que é feita aqui nos nossos mares, no quadro desse acordo. É essa derogação que normalmente deveria ser a última, e se não for trabalhada agora, porque é para 3 anos mais ou menos, se não for trabalhada agora com soluções claras para que daqui a 2 anos e meio pelo menos a gente tenha uma solução já à vista, eu estou vendo que vamos ter problemas complicados nessa matéria. Houve uma questão que terá passado ao lado, essa subcontratação da Frescomar, uma empresa espanhola, há uma embarcação, digamos, ao serviço de Frescomar. Bom, a APESC que já veio dizer que isso ilegal não pode ser, porque a Frescomar não tem, digamos, uma licença enquanto armadora. Essa questão, pronto, não foi colocada, mas há uma investigação, pelo menos um inquérito a decorrer, não é? Há essa situação que é o tipo de uma concorrência desleal ou então uma coisa totalmente ilegal, porque o Frescomar está aí para uma indústria, para produzir, processar, exportar. Não é o papel da Frescomar ter aí frota para ir pescar no mar alto. Então essa questão tem que ser de facto vista e analisada. Depois, se os outros operadores os armadores começam a apresentar sobre a mesa como uma situação ilegal, isso poderá conduzir também a alguma decisão judicial que poderá também criar outros problemas ao setor. Muito bem, só para fecharmos esta grande entrevista, a questão da parte mais de política externa, de diplomacia, o Primeiro-Ministro a reafirmar o que tem sido a posição de Cabo Verde de condenação da invasão russa da Ucrânia, tem também referências em relação à questão da CPLP, essa comunidade de povos, de países de língua portuguesa. Enfim, cada um é soberano para decidir as suas relações internacionais. A situação da CPLP, portanto, tem como base a língua, a cultura, a história, tudo isso em comum, mas não há assim também um campo definido em termos de diplomacia que devemos seguir uns aos outros, não é? Bom, há um elemento novo, há essa questão da Guiné-Bissau, em que o Presidente da República foi para visitar Putin na Rússia. A São Tomé também tem um acordo, não é? Tem um acordo aí, mas também eu acho que a Guiné-Bissau tem um acordo militar com a Rússia, não é coisa de agora, não é? Agora, essas questões, certamente, quando vistas no quadro da CPLP, criam algum problema, mas não há base assim para pegar. Agora, o que o Sr. Primeiro-Ministro diz? Ele diz que Cabo Verde tem as parcerias que Cabo Verde tem com os seus parceiros. São parcerias que vêm de muito tempo e são parcerias estáveis com a União Europeia, com os Estados Unidos, onde também temos uma larga comunidade cabo-verdiana, com a CDAO. São situações de parcerias que existem, portanto, que não há nenhum problema. Mas também que em relação à Rússia há
também uma situação normal, não há nenhuma, digamos, nenhuma atitude contra. Eu acho que ele disse, não é nessas palavras, mas eu presumo que é isso que ele quis dizer. Entretanto, ele diz que, pronto, que o nosso papel neste momento é fazer com que tenhamos essas situações, portanto, concretas e continuarmos com as parcerias que temos e trabalharmos para a paz. Não é? É uma situação... Mas, de todo modo, o que eu aproveito aqui para dizer, eu acho que a questão da diplomacia para Cabo Verde é uma questão fundamental. Sem esse eixo, nós não seríamos hoje o que somos, não é? Então, é uma situação também que está dividida, é bicéfala, digamos assim, porque mesmo a Constituição divide essa área entre o Presidente da República e o Governo. Há iniciativas do Governo, há iniciativas do Presidente da República, mas se as duas partes não se entenderem, vai criar uma situação complicadíssima. Embora quem define e executa a política externa é o Governo. É o Governo, mas aí também, digamos assim, que o Presidente da República tem também essa área de conduzir o país, digamos assim, em termos da diplomacia externa. Tem esse papel. Sem dúvida. Portanto, essas duas instituições... Tem que haver uma articulação. Tem que haver uma articulação. Portanto, aí a gente não pode estar aí a ver essa situação que está acontecendo no país. É grave. Muito bem. José Maria Veiga, vamos aproveitar os 10 minutos, menos agora 9 minutos, para olharmos para duas situações com comentários necessariamente breves. A primeira tem que ver com as operações do Ministério Público de Buscas e Apreensão à Câmara Municipal da Praia. Já houve também reações dos partidos do MPD e do PAICV. Essas diligências sustentam-se em quê? Há dois processos. O que é que se pretende com isso? Bom, o Ministério Público acabou também por emitir um comunicado em que esclarece, portanto, a razão, portanto, dessas buscas. Diz que houve violação dos princípios da transparência e da publicidade e que há necessidade de esclarecer ao público sobre essas situações. Então, que é no quadro dessa situação que se fez essas buscas pelo Departamento Central da Ação Penal e que as duas investigações são autónomas, uma que cobre o período de 2016 a 2019 e uma outra investigação que cobre, portanto, os factos ocorridos entre 2020 e 2024. Bom, quando a gente vê essas situações, mas também os pronunciamentos feitos anteriormente e os que estão agora relacionados com a Câmara Municipal da Praia, a gente fica com alguma dúvida. Desde logo, os pronunciamentos do seu primeiro-ministro anterior, dizendo que era necessário, que a estratégia é recuperar a Câmara da Praia, custe e custar. E agora, quando vem o secretário-geral do MPD, na sequência dessas buscas, dizendo que que as condições estão reunidas para... Há factos palpáveis que, se Francisco for a julgamento, portanto, em princípio, a consequência será a perda do mandato. Perda do mandato. Eu acho que aí o secretário-geral do MPD, que fala em nome do MPD, está colocando, inclusive, a Procuradoria-Geral da República numa situação meio complicada. Porque o secretário-geral, quando fala, é como se estivesse, de facto, a emitir uma sentença já em relação ao Francisco. Portanto, acha que há aqui uma pressão sobre a justiça? Há uma pressão sobre a justiça, mas também a gente pode até falar de alguma perseguição. Quando falamos com as pessoas na rua, mas também os bem entendidos na matéria, há pessoas que acham, inclusive, que essa atitude está reforçando o Francisco Carvalho na praia. De que forma? De que forma? Porque ele cai numa situação de vítima e as pessoas começam a dizer, então, ele foi eleito, então o MPD agora tem um candidato que é governo, que é um membro do governo, que também vai a público pedindo, portanto, a cassação do mandato do presidente. E numa situação em que, quando a gente vê outras situações que terão acontecido, inclusive o PAICV fala de dossiês que ficaram desde 2011, 2012, 2013, que nunca tiveram julgamento, apesar
da posição do Tribunal de Contas, que a situação é praticamente 2 pesos e 2 medidas. E nessa situação a população entende, os entendidos de matérias acham que há uma perseguição do ponto de vista dessas pessoas. E aí estou certo. Portanto, as pessoas podem ser levadas, digamos, a pensar que, ou a concluir que há aqui, não queria utilizar esta expressão, uma espécie de conluio entre o governo e a justiça para capturar a Câmara. É o que quero dizer. Eu nunca, embora tenha razão pessoal para dizer isso, mas nunca falo assim de conluio. Mas o que deixa transparecer é que, de facto, as coisas não estão indo bem. Há um desencontro nessas instituições relativamente à questão do tratamento das questões ligadas, por exemplo, às câmaras municipais, situações que têm a ver com as contas de gerência, com o papel do Tribunal de Contas, com o papel do Tribunal Aduaneiro, as coisas, da forma como são conduzidas, francamente, deixa muito a desejar. Eu não quero falar disso porque há situações também que eu sei que sou, porque já tive em situações em que introduzi uma queixa que nunca tive em andamento, denúncias que eu fiz que nunca tiveram nunca avançaram, e são denúncias que têm a ver exatamente com esse tipo de situações que estamos a viver hoje. Muito bem, vamos terminar olhando para os dados do desemprego. A taxa de desemprego em Cabo Verde situou-se em 10,3% em 2023, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, no relatório sobre os indicadores do mercado de trabalho do inquérito multiobjetivo contínuo. Portanto, há aqui uma diminuição do desemprego. Agora a população desempregada está nos 21.853. Há aqui alguma novidade nestes dados do INE ou nem por isso? Sim, há situações que merecem reparos, porque quando a gente vê... O desemprego está a aproximar-se de um dígito. Sim, quando a gente vê que o emprego, a evolução do emprego, da taxa do emprego de 2022 e 2023 não alterou, é a mesma, 51,8 se não me engano, e, portanto, quer dizer que não houve criação de emprego, mas há a redução do desemprego. E aí a gente pergunta porquê? Porquê que isso terá acontecido? Porque, na verdade, o que nos foi apresentado em termos, que o INE apresenta em termos do desemprego, temos uma população ativa de pouco mais de 200 mil, depois temos uma redução da população desempregada de 10,3, de 12,1 para 10,3, de 2022 para 2023, e depois temos também a situação do subemprego, que é de 11,8, portanto houve uma redução também, taxa de redução, e ao mesmo tempo temos também a taxa de inatividade também que reduziu. Bom, aí há uma situação. Terá a imigração algum peso nisso? Terá a imigração algum peso nessa situação, já que não se criou mais empregos, mas há a redução do desemprego? É uma questão que fica. E há uma outra questão que tem a ver com a subutilização do trabalho. Subutilização do trabalho, portanto, há uma taxa de subutilização do trabalho que associa, que agrega tudo que é desemprego, tudo que é subemprego, tudo que é inatividade. E quando a gente vê, por exemplo, população de 15 anos e mais, e vemos que esse grupo representa praticamente 72,2% da população, mas quando vamos analisar as características dessas áreas, subemprego, desemprego e inatividade, isso pode estar também a aproximar-se do emprego em si. Quer dizer que a situação não é bem clara como apresentar. É preciso ler essas coisas, tentar fazer algum estudo comparado, ter outras informações para analisar essas coisas, porque o INE
dá esses números. E normalmente o INE costuma convidar os jornalistas e faz uma grande apresentação dos dados do mercado de trabalho, mercado de emprego, mas desta vez limitou-se a uma publicação, a um comunicado, portanto, e não traz muitos elementos que nos permitam também fazer essa análise mais fina. Eu acho que há aí situações a serem explicadas, sobretudo essa parte que tem a ver com o que é que o peso eventual da imigração nisso tudo. Muito bem, José Maria Veiga, atingimos o nosso tempo limite para este Fora da Caixa. Hoje falamos da entrevista do Primeiro-Ministro, balanço, 3 anos deste segundo mandato, também sobre as buscas e a apreensão à Câmara Municipal da Praia e agora os dados do emprego, do desemprego. Fica por aqui esta edição do Bom Dia Cabo Verde.